Glória a Deus, shalom, bom dia. Shalom, shalom, bom dia. Sejam todos muito bem-vindos, em nome de Jesus. Pode orar. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, te agradecemos por tua bondade, Senhor. Como tu és bom, Pai. Quando lemos a tua palavra e vemos a tua bondade derramada, a tua misericórdia derramada, quanto é maravilhoso, Pai. Quão insondáveis teus juízos e os teus caminhos, meu Deus. A ti a glória totalmente, Senhor. Nos ajuda a entrarmos nesse lugar, que possamos, de alguma maneira, te entender, pelo menos um pouquinho, Senhor, daquilo que tu és, daquilo que tu fazes, e quanto tu és misericordioso e és bom, Senhor. Em nome de Jesus, quebra as fortalezas da religiosidade, Pai. Daquilo que o adversário quer lançar no nosso coração de mentiras contra ti. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, amados. Amém. Irmãos, eu queria falar algo a respeito aqui. Esse tempo atrás eu tive uma experiência, tava no lugar e o rapaz falou assim, eu não tenho foco. Eu venho lá do quarto para buscar algo para minha esposa aqui na frente. Eu paro no meio do caminho, mexo numa coisa, mexo no outra, daqui a pouco ela está atrás de mim para buscar o que ela precisava, porque eu não tenho foco, eu disperso muito rápido. Aí entrou lá, e ela também falou que ele não tinha foco, e aí essas doenças agora que tá falando aí, esses negócios e tal, beleza. Só que aí eu fiz a seguinte pergunta: se ele sair do quarto para buscar tal coisa, aí eu falei algo que é muito interessante para ele, e ele for lá buscar, ele também perde o foco ou ele busca? Aí ele falou assim: aí eu não perco o foco. Falei, então o seu problema é interesse, não é TDAH, não é não ter foco. Aquilo que você estava fazendo de prestação de serviço para sua esposa, para buscar algo para ela, não era o teu maior interesse. Então, no meio do caminho, você se perde e vai fazer outra coisa. Agora, quando é algo que interessa para você, aí você vai até o final, porque então você está focado, não porque você é focado, mas porque você está trabalhando no interesse. Então, para mim, isso aí você não tem nada, você tem, pode ser qualquer coisa, menos tudo, qualquer coisa que falar aí de não ter foco, TDAH e um monte de lista que faz. Não que isso não existe também, vamos lá. Mas o problema é que naquele caso específico foi comprovado ali em segundos que o que ele tinha era falta de interesse pelo assunto alheio, ou falta de interesse pelo próprio assunto dele, quando não é uma coisa assim muito importante. Mas quando é importante, então ele cumpria. Mas a pergunta que fica para mim e para você, nós não podemos ou nós não queremos? Então aqui tem coisa que podemos fazer, mas queremos? Então, isso que nós estamos justificando muitas vezes, eu não consigo, eu não, eu não sei como fazer, eu não sei, você não sabe, você não consegue ou você não quer. Porque se você chegar à conclusão que você não quer, você vai precisar, e eu vou precisar gerar isso em Deus. E tem uma figurinha que esses dias me mandaram, que é uma maquininha que fica um menininho rodando assim, e vai saindo dinheiro. E daí me veio isso. Eu fiquei pensando assim, se você colocar uma pessoa, ou se eu pegar uma máquina para trabalhar, quanto tempo eu vou conseguir ficar rodando com a minha mão? Vou ter um determinado tempo que o meu corpo não vai aguentar mais. Uns mais fortes, outros mais fracos. Mas se colocarem uma máquina na minha mão para fazer dinheiro e falar todo o dinheiro que você produzir é seu, e quando você parar, assim como quando acabar a vasilha da viúva, para a máquina de funcionar, você não tem mais retorno, será que a minha força vai ser maior ou não? Então, na verdade, eu tenho força ou eu não tenho força para fazer aquilo que não é muito interessante. Porque se eu conseguir rodar a máquina de 15 horas sem parar fazendo dinheiro, eu teria que rodar 15 horas para trabalhar para fazer outra coisa. Porque a força eu tenho. Ah, mas aí eu tenho uma outra tipo de motivação. Aí eu vou ficar milionária, aí eu vou ficar rica. Então aí que está o problema. Porque na pobreza das nossas atitudes, nós não vamos empreender o mesmo esforço, porque não vai nos gerar tanta alegria assim, ou talvez nenhuma. Talvez todo o teu esforço vai ser para gerar alegria, ou bem-estar, ou livramento de outrem. E aí complica. Aí você tem força, ou você não tem. Ou você tem e não quer fazer. Então, dentro dessa jornada de juízo, o que tem a ver tudo isso com o juízo? Tem a ver que nós precisamos nos encurralar. Nós precisamos chegar na maior profundidade possível nesses dias, nesses meses, nós estamos agora nos últimos dias,
Nós vamos chegar no último grau de nos enxergar como realmente nós somos. Isso é crucial, é fundamental para que nós tomemos outra rota. Porque, na verdade, então, em exemplos aqui que deu para você entender, não é que a pessoa não pode fazer aquilo, é que ela está está com a cabeça em outro lugar. Sim. Então, na verdade, você quer empreender a tua força para o livramento de alguém? Você quer empreender a tua força para restaurar o teu casamento? Você quer empreender a tua força? Ah, não, eu empreenderia minha força para gerar dinheiro para mim, para eu sumir do meu casamento. Eu empreenderia minha força para gerar dinheiro para mim, para montar uma empresa para mim, mas para trabalhar nessa empresa, não. Então, nós estamos equivocados. Estamos com dois pesos e duas medidas. Estamos com uma falsa honra. Estamos com uma balança enganosa. E é abominável isso diante do Senhor. Porque Ele sabe que eu e você temos força para entregar algo e simplesmente não queremos entregar. Não quero, não vou entregar isso. Agora, se você não tem força, aí é outra coisa. Aí você está num lugar de proteção. Porque Deus vai ver que de tanto aquilo que você teria muito interesse, quando é interesse do outro, você tem o mesmo procedimento. Então, aí tudo bem. Sem problema nenhum. Eu não tenho força, pastor. Eu não aguento nem para o meu marido, mas nem para mim também. Nem para o meu marido, nem se fosse. Então, tudo bem. Então, você está guardada na sua pouca força. Você está aprovada e aprovado diante de Deus. Agora, se você pode, aí corre atrás, porque você está no lugar de risco. Nós falamos ontem a respeito de... Que foi? Segura que lá vem madeirada. Vai, tá vindo. Segura, Pancada é seca. estufa o peito que a pancada é seca. Então, o que acontece? E pancada é o que eu tenho mais levado nos últimos tempos aí. Mas vamos embora. Aí o que acontece? Ontem nós estávamos falando a respeito das armas, né? De nos desarmar, daquilo que nós temos falado a respeito de a nudez do outro vir uma arma na nossa vida. Então, nós temos batido em cima disso algumas vezes. E para quem nunca ouviu isso, o que acontece? O que é a nudez do outro? Um problema, uma falha, um deslize, até um pecado, que acontece na vida daquelas pessoas que estão ali perto de nós. E nós, então, ao invés de cobrirmos aquela nudez, não é estarmos assinando embaixo de um pecado, mas você pode corrigir. Mas quem corrige, corrige com brandura. Quem corrige, corrige com amor. Quem corrige, corrige do lugar espiritual, onde realmente você vai trazer crescimento para aquela vida, sem julgamento, sem acusação, sem condenação, sem estar medindo, porque nós não vamos cair no mesmo buraco. Isso aí é certo. Você mede, você cai no mesmo buraco. Você julga. Essa fala, eu não faria isso, tem pego muita gente aí, a gente tem caído em vários buracos. Ah, eu não faria isso jamais. Daqui a pouco estamos no buraco. Ah, meu Deus, como consegue fazer isso? Uma vez o rapaz falou para mim assim, eu não sei, cara, eu não entendo como que vocês conseguem quebrar. Eu compro, eu vendo, eu tenho meu lucro, eu tiro a minha despesa e eu vou para frente. Eu não entendo como que vocês conseguem quebrar. Eu queria entender. Eu queria saber como que quebra. Falei, cara, não queira saber, porque dói demais quebrar. Sim. Tomara que você nunca aprenda. E esse rapaz, não passado muito tempo, ele teve que sair fugido de Bauru. Ele, a mulher, e acho que ele tinha um filho só na época, dois filhos, esconderam ele num lugar onde só chegava com barco. Levaram ele para um lugar lá, não sei aonde, que é um tanto de avião, o resto de barco, porque estavam atrás dele para matar ele, de tanto que ele quebrou e ficou devendo. Mas como que isso acontece? Então, Deus permitiu que ele experimentasse essa situação. Porque ele julgou a minha vida naquele momento, que eu estava quebrando, e ele julgava outras vidas. Açougueiros que não davam certo, que davam seus patrimônios, que ficavam devendo. E ele falou, como que quebra? Ele tinha uma distribuidora de carnes em Bauru. E aí, infelizmente, ele experimentou, porque ele nos julgou, ele nos mediu, e ele achava um absurdo. Eu não caio nisso. E ele caiu nisso. Então, dentro da minha vida e da tua vida, tudo que nós entrarmos nessa parte vai dar problema. Nós vamos julgar e nós vamos ter problema. Mas você pode analisar algo, eu posso analisar algo na minha esposa, ela pecou, ela errou, ela teve um problema, eu posso corrigi-la com brandura, com amor, para crescimento, e eu cubro a nudez dela. Aí eu saio aprovado. Agora, como a gente está muito ferido, principalmente nos relacionamentos mais íntimos, mais próximos, marido e mulher, mãe e filho, pai e filho, filho e pai,
um pastoreio, como você já está ferido, já está machucada, o que você precisa? Você precisa de arma. Então, quando você vê uma nudez, você não cobre, você pega aquele assunto, aquele problema, e guarda para que um dia você use contra aquela pessoa, uma arma. E hoje a proposta, mais uma vez, nessa retinha final agora desses dias, se desarme urgentemente. Se livre dessas armas. Jogue isso no lixo. Isso está te ferindo. Porque você é uma com o teu marido e as armas que estão guardadas para feri-lo vão te ferir. Não tem como, porque você é uma carne só com ele. Dentro do contexto de casamento, é o pior lugar que você tem para guardar armas, porque você vai estar se ferindo junto. Não tem o que fazer. Se eu cutucar ela, eu estou sentindo. Ah, eu não estou afim de sentir. Eu vou sentir. Vai ter consequência, porque eu sou um com ela. Acabou. Dentro de um pastoreio, pai, filho, mãe, tudo, todo lugar, você vai ter problema. Você vai jogar, lançar aquilo em rosto a pessoa. Naquele momento parece que te dá um alívio, mas é uma anestesia que passa. É um remédio que daqui a pouco vai embora o efeito. Na hora que você fala, ai, que alívio eu ter falado isso. Mas preste atenção, quando você senta com uma liderança e você conversa do lugar espiritual certo, aquilo traz cura, aquilo traz aproximação, aquilo te coloca para andar de novo, porque você não foi lá para atacar a nudez do seu pastor em rosto, mas você foi lá para acertar o problema. Isso você pode fazer. Pastor, eu estou com um problema. O senhor me falou isso aquele dia, eu não falou isso, tomou uma atitude, eu não tomou uma atitude. Eu não estou falando para você que pastores são intocáveis, muito pelo contrário. A minha vida, por exemplo, é totalmente aberta. Você pode falar para mim o que você achar melhor. Pastor, não gostei que você falou isso, não gostei daquilo, não acho legal. Tudo bem, não tem problema, nós vamos caminhar, vou ver o que está acontecendo e vou procurar acertar minha vida. Agora, se você vier tacar minha nudez na minha cara para me prejudicar, para me trazer problema, aí não sou eu que vou me levantar para fazer nada. Quem vai fazer isso é o próprio Deus, porque você estará entrando numa jurisdição que não é sua, com uma motivação errada, para esfregar na cara do teu pastor, da tua pastora, do teu marido, da tua esposa, do teu pai, da tua mãe, do teu filho, da tua filha, que você está certa e que você tem razão e que ele é uma porcaria. E isso não vai trazer nada, porque você está com uma nudez na mão, e isso é uma ferida, e você vai acabar se machucando. A maioria das pessoas nem sabe como trabalharem com uma arma. Nós vemos aí acidentes direto domésticos, de revólveres e coisas que a pessoa vai mexer com aquilo e acaba se ferindo. Com facas, com coisas que ela não tem habilidade para aquilo. Você não tem habilidade para trabalhar com a nudez do outro. Solta essa arma, você vai se ferir. Joga essas armas fora, você vai se machucar e vai machucar as pessoas que estão ao teu redor. Se desarme para que você execute juízo contra você primeiramente e saia desses ambientes em nome de Jesus Cristo. Amém? Eu quero ler uma palavra aqui. Credor incompassível. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo o que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele e lhe implorou: tem paciência comigo, e eu te pagarei tudo. O senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. Mas quando aquele servo saiu, encontrou um de seus conservos que lhe devia 100 denários. Agarrou-o e começou a sufocá-lo, dizendo: pague-me o que me deves. Então o seu conservo caiu de joelhos e implorou-lhe: tenha paciência comigo e eu lhe pagarei. Mas ele não quis. Antes saiu e mandou lançá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor chamou o servo e disse: servo mau, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Você não devia ter tido misericórdia do seu conservo, como eu tive de você? Irado, seu senhor entregou aos torturadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim também lhes fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração a seu irmão. Então, esse pague-me o que me deves, ele rola demais, porque nós queremos cobrar. Não, eu não sou tonto, não vou ficar com esse negócio, eu vou cobrar isso aí. Vou cobrar essa dívida. Eu vou atrás disso aí, eu quero o que é meu.
E o Senhor está falando, olha, eu te perdoei demais. Tenha misericórdia. Mas o que me chama muita atenção nessa palavra é que quando aquele rapaz, aquele homem pega o seu conservo e não lhe perdoa uma dívida de 100 denários, que era muito inferior a respeito do que ele tinha sido perdoado, isso chega aos ouvidos do Senhor, dele. E ele é chamado de volta. Só que quando eu te perdoo uma dívida, se eu falar para você, se você me deve algo, e eu falar para você assim, você não me deve mais nada, eu não posso te cobrar essa dívida mais. Eu te perdoei. Você está liberado. Como que eu te chamo de volta e falo, olha, agora você vai ficar preso pelo que você me deve. Mas eu não te devo mais nada, o Senhor me perdoa. Mas ele gera uma nova dívida no mundo espiritual, do mesmo tamanho, ao não perdoar o seu conservo. Então era uma nova dívida. Aquele senhor não estava cobrando a dívida que ele tinha perdoado. Eu falei uma vez para o Espírito Santo, mas esse homem aqui, ele fez um negócio interessante, mas ele já tinha perdoado. Se ele não estava cobrando a dívida passada, ele estava cobrando a nova dívida que foi gerada pela falta de perdão desse homem que tinha sido perdoado. Então, presta atenção na sua vida, e eu na minha, quantas vezes parece que nós estamos liberados. Fala, cara, eu tô leve, tô livre, leve, solto. Graças a Deus, estou numa paz, estou tranquilo. Mas daqui a pouco você está com os verdugos de novo. Você está no lugar de tormento de novo. Você está no cárcere de novo. Como se você não tivesse sido perdoado. Você foi perdoado. Mas como apareceu uma possibilidade de você exercer misericórdia logo depois e você não exerce, você gera uma nova dívida no mundo espiritual e você volta para o mesmo estágio. Então, esse lugar que você está não é porque você não foi perdoada ou perdoado. Esse lugar que você está e eu posso estar em qualquer área é porque nós somos perdoados, mas quando chegou a nossa hora de exercer misericórdia, nós não fizemos isso. Não tivemos compaixão, não tivemos misericórdia, não abrimos mão daquilo que nos era por direito. Porque era direito, devia, era dívida. Eu não estou falando que você não tem direito, não estou falando que as pessoas não te devem, não estou falando que está errado. Quando eu falo para você, cobre a nudez, perdoa, eu estou falando que você também deve. E que você também foi perdoado, que você também foi perdoado. Então agora, exerça essa misericórdia e deixe que Deus vai tratar com aquilo que ele tem que tratar. Essa não é a nossa função, porque nós estaremos gerando dívida no mundo espiritual. E quando era para estarmos livres, estaremos presos. Porque ele estava livre. E talvez em diferença de horas. Ele sai dali livre e daqui a pouco ele está preso de novo. É muito rápido para nós cairmos num buraco. Temos que tomar muito cuidado. Não gere a dívida novamente. Fique dentro de um ambiente de paz. E perdoe, releve, cubra a nudez. Deixa a pessoa livre, vai caminhar, cara. Você quer caminhar? Você vai pagar? Você vai acertar a tua vida? Você está me prometendo? Eu confio em você. Dá um abraço aqui, vai em paz. Que o Senhor te abençoe como tem me abençoado. Que o Senhor te dê livramento como tem me dado. Que o Senhor te ajude como tem me ajudado. Eu te abençoo. Você vai ter unção para liberar para a pessoa. Entenda isso. A unção que estava sobre aquele homem, do tamanho de dívida que ele tinha recebido, que ele tinha sido perdoado, era muito maior do que ele tinha que perdoar. Então, na verdade, Deus estava esperando que ele usasse aquela unção, aquela marca de perdão que estava sobre ele, para ele pegar aquele conservo e falar, olha, vou te falar uma coisa. Eu passei por uma experiência algum tempinho agora atrás, alguns minutos atrás, algumas horas atrás, eu fui perdoado de algo muito grande. Então, eu quero falar uma coisa para você, cara. Vai lá. Tamo junto. Vamos lá, vamos gerar, vamos trabalhar, vamos acertar nossa vida. Você está liberado. Mas ele não quis saber disso. Pague o que me deve. Eu quero e acabou. Então, quando você não abre mão, quando você não deixa ir, quando você realmente não libera, e você foi liberada, você foi liberado, alguém que também tinha o poder de te cobrar, de te prender, de te colocar no tormento dos verdugos, irmãos, eu não sei você, mas eu tinha dia aqui na minha casa que eu não gostava de falar muito as minhas coisas para ela nessas partes, porque eu demonstrava fraqueza. Então eu queria ser o cara, mas eu falava para ela assim, Fátima, eu estou atormentado. A palavra que eu tenho para te falar, o que eu me sinto no momento, eu estou em tormento. Aí ela falava assim, são as manifestações dos verdugos. Vai acertar a tua vida. Então eu me senti atormentado. Então se você se sente atormentado, são as manifestações dos verdugos. Então vai pedir misericórdia e libera a misericórdia. Se desarme, tire das suas costas o peso dessa culpa, mas tire das costas dos outros também. E saia desse ambiente.
Pastor, mas como que eu vou cobrir essa nudez? Me ofendeu muito. Experimente o sabor de cobrir. Se eu tiver um pouquinho só de crédito com você, eu quero te fazer um convite, quero te fazer um apelo, quero te pedir, experimente o sabor de cobrir a nudez. Você vai entender que é muito mais gostoso do que produzir armas. Deguste isso. Coma isso. Aí eu tenho um prazer quando ele erra, que aí eu transformo aquilo numa arma. E depois eu tenho mais prazer ainda quando ele quer dar uma de bonzão, eu esfrego aquilo na cara dele, aquilo me dá um prazer. Se você cobrir, vai ser mais gostoso. Porque se você cobrir, vai ser espiritual. Aleluia. Se você cobrir, você vai estar gerando para livramento, para eternidade, para tua descendência. Se você cobrir, você vai estar fazendo o que o Senhor Jesus faria. Se você cobrir, você vai estar honrando a palavra de Deus. Se você cobrir, você vai estar sendo um instrumento do céu. Mas se você faz arma, você é um instrumento do inferno, da sua própria carne, da nossa iniquidade que opera dentro de nós. E isso não vai trazer coisas boas. Sim. É simples de entender, mas fácil, é difícil de executar, Sim. porque nós queremos a arma. Quantos anos eu andei atrás de arma? Sim. Eu já falei aqui que não era muito fácil pegar uma arma aqui, porque não era muito fácil pegar uma nudez. Mas quando aparecia uma, como eu queria pegar aquela arma? A gente quer a arma. Mas eu vejo que é muito mais gostoso hoje, quando aparece uma nudez, eu cubro. Aleluia. Eu estou em paz. Eu não estou em tormento, nem a levo para um lugar de tormento. E a gente fica em paz. É 1000 vezes melhor. Aleluia. Amém? Amém. Vamos mais para frente um pouquinho, porque quarta, quinta e sexta nós não vamos poder, eu teria que participar mesmo, a pastora está na outra pegada aí. Vamos ver o que vai acontecer, né? Ele fala, não é? Faz Mas assim. vamos lá. Êxodo capítulo, não sei o que não está aparecendo aqui, versículo 11. E acontecia que quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Mas quando ele abaixava a mão, Amaleque prevalecia. As mãos de Moisés estavam pesadas. Portanto, puseram uma pedra debaixo dele para que se assentasse. Arão e Hur sustentavam suas mãos, um de cada lado. E assim suas mãos permaneceram firmes até o pôr do sol. Aleluia. Tem uma palavra que eu esqueci de pegar aqui, mas eu acho que está. Acha para mim aquela palavra é toda autoridade constituída por Deus. Acho que é Romanos que está. Romanos. Dá uma olhadinha para mim, acha para mim. Nessa parte de se sustentar a mão, nós temos essa decisão nas nossas mãos. Em todas as áreas da nossa vida, você vai ter uma oportunidade de levantar e de sustentar erguido o braço de alguém. Só que nós vamos ter que ser muito crentes para fazer isso. Por quê? Romanos 13, 1 e 2. Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Então, entenda esse versículo, que não são as pessoas, mas os cargos. Aquilo que a autoridade que é dada, foi Deus que deu, no sentido do cargo. Presidente da República, governador do estado, prefeito da cidade, rei. É Deus que estabeleceu isso. Agora, quem está ali, sentado, aí porque botou errado, porque o pai está debaixo de maldição, aí é outra história. Mas o que eu quero trabalhar é com o nível de autoridade com o nível de autoridade, que isso que é dado por Deus, esse lugar no Espírito, que é dado por Deus de governo, ele vai exercer sobre as nossas vidas. Então, Moisés, ele era o homem que ocupava aquele cargo de autoridade dado por Deus. Poderia ser outro homem, mas seria o mesmo cargo. Ele era, naquele momento, um libertador. Então, Deus precisava de um libertador, que foi Moisés, mas poderia ter sido outro. Que Deus achasse ali, que se formasse para aquilo. Mas o cargo de libertador do Egito, aquele lugar de governo, foi Deus que instituiu. Quem estava sentado ali também foi Deus que pôs. Mas não era só Moisés, poderia ser outro. Então entenda isso. Agora, dentro desse aspecto, chegou um tempo que estava ali numa guerra, numa luta,
que o braço de Moisés estava pesado. Quando ele erguia as mãos, o povo de Deus vencia. Mas quando ele abaixava, Amaleque vencia. E vendo isso acontecer, tinha Arão e Ur ali perto. Autoridades, sucessores. E esse é o nosso problema. Se a mão de Moisés cai, a gente perde. Se ele perde, ele pode ser destituído. Se ele for destituído, eu entro no lugar. Eu ocupo o cargo que Deus instituiu. Arão poderia passar por essa tentação. Ur também poderia ter passado. Meu Deus. Mas ele decide fazer o quê? Eu levanto a mão, porque eu respeito a autoridade que Deus instituiu. Então, no contexto de casamento, no contexto de qualquer área da tua vida, qual é a grande guerra de você como esposa? Você como esposo. Teu marido, ele pode estar totalmente com a mão abaixada. E você tem se alegrado nisso. É um fraco, é um derrotado, não tem nada. Sabe o que Deus está esperando que você faça? Que você coloque uma pedra, coloque a palavra, coloque fundamento e levanta a mão. Não é o teu marido, mas é o cargo que você precisa de governo dentro da tua casa que está falido. Levante a mão daquele que está nesse lugar, para que você ponha a autoridade do céu para funcionar. Isso é instituído por Deus. E você tem que levantar a mão. Mas eu não quero levantar a mão. Você vai perder junto, porque se Arão e Ur não colocam a mão, e a mão de Moisés cai, a autoridade cai, eles iam perder a guerra. Você está perdendo junto. Você faz parte do mesmo exército. Seja inteligente, levanta a mão da autoridade, libera o poder de Deus. É a mão de Moisés? Levanta. Esqueça Moisés, mas levante a autoridade instituída por Deus, porque essa parte foi Deus que colocou, está liberado no mundo espiritual para funcionar, e é Deus que está fazendo isso. Então, honre não o teu marido ou a tua esposa, mas honre aquilo que Deus instituiu. Tem uma autoridade aí, então eu vou honrar a Deus nessa autoridade. Eu vou levantar a mão num simbolismo, não do meu marido, mas num simbolismo daquilo que Deus está fazendo. Toda autoridade é constituída por Deus. Toda autoridade é constituída por Deus. Esse lugar é ocupado pela presença de Deus. Eu levanto a mão. E você vai vencer essa guerra. Porque hoje, essa autoridade que foi instituída por Deus, que tem uma representação humana, não está aguentando o peso, e ele abaixou. Mas a instituição é de Deus, e você vai ter que fazer parte disso. Levanta essa mão. Você vai vencer junto. Eu não vou fazer isso por ele, é para você. É para sua casa, é para os seus filhos. Eu não vou fazer isso por ela, é para mim, é para o Mateus, é para a Letícia, não é só por ela. Deixa a raiva, o ódio, a vingança, o rancor, o ranço. Joga tudo no lixo, se desarme e fala, eu vou fazer pela minha casa, vou fazer pelo meu Deus em primeiro lugar, porque foi Deus que instituiu, então eu levanto a mão e eu vou sustentar e acabou. Tá pesado para ela, eu me apoio na pedra que vai me dar graça e eu levanto, fala, fique com a mão levantada, você é autoridade. Levanta a mão da tua esposa, levanta a mão do teu marido, levanta a mão daqueles que estão caindo, que são autoridades, porque foi uma autoridade instituída por Deus, e isso vai fazer bem para você, para tua casa, para tua saúde, para tua família, e você vai executar juízo sobre as coisas. Então, em nome de Jesus, se desarme e faça com que realmente aquilo que está liberado no mundo espiritual para você fazer, você faça tudo que você pode. Tudo. Se desarme, se limpe e faça tudo. O que a você concerne, faça tudo. Pastor, eu quero fazer tudo, então faça. Pastor, eu faço qualquer coisa para ver, então faça. Porque vai doer. Não pensa que não vai doer, não. Ah, é muito difícil. É claro que é difícil. Teu adversário veio para matar, para roubar e para destruir. E você acha que vai ser fácil? Eu acho que vai ser fácil. Morte, roubo, destruição. Uma das piores sensações que eu tive na minha vida foi quando meu filho foi para a praia e me ligou e falou, pai, fui assaltado. Levaram meu chinelo, levaram minha camiseta, levaram meu celular, levaram meu dinheiro, levaram tudo. Só me deixaram com a bermuda. Horrível. Roubo, impotência. Meu filho a 400 quilômetros daqui, mesmo que estivesse do meu lado, não posso fazer nada. Vontade de pegar os caras, matar, arrebentar com tudo.
É horrível. Roubo. E é isso que o diabo está fazendo na minha vida e na tua vida se nós não sairmos desses ambientes. E por isso essa sensação de impotência, de injustiça que está sobre a tua vida, porque você está debaixo de roubo e é a hora de levantar a mão, instituir a ação da autoridade que Deus levantou para que o roubo seja tirado da sua vida. Morte. Ultimamente as pessoas não estão ligando muito para a morte. Você passa no velório aqui, tem umas rodinhas, o pessoal rindo, esperando só a hora de pôr lá no buraco e ir embora para casa. Mas é morte. Se pensarmos na verdade, morte, fim de ciclo, acabou. Foi embora, saudade, dor. Pelo menos era para ter. E destruição. Então estamos debaixo de um ataque 24 horas por dia de morte, de roubo e destruição. Só coisa boa, né? E nós ficamos apegados às nossas coisinhas. Quanto tempo eu fiquei debaixo de morte, de roubo e destruição? Porque a nudez dela, para mim, era muito importante. Então, eu fazia uma arma. E eu me machucava mais ainda. E para o diabo ficava doce. Porque com a arma que eu fazia, eu me matava, eu roubava e eu me destruía. Eu mesmo. Quanto tempo eu falei, não vou levantar a mão dela para nada. Que morra. E eu morrendo junto. Morte, roubo, destruição. Os adversários vindo, assim, levanta a minha mão, eu estou cansado. Tem uma autoridade na minha vida, levanta minha mão, me ajuda, estou cansada. Morre. Nós vamos afundar, afunda. Vai acabar com tudo, acaba. Profeta dentro da igreja levantou 2 domingos antes de eu fechar a igreja. Se não me buscar, vai fechar. E eu na hora ali na igreja falei, então vai fechar, porque eu não vou buscar nada. 2 domingos depois fechou. Por quê? Porque eu não quis levantar a mão, porque eu não quis cobrir nudez, porque eu não quis me curvar, porque eu não quis nada. Deus falando. Se não me buscar, vai fechar. Mas eu não sabia de nada. Eu estava louco para fechar. Eu não estava aguentando mais. E Deus estava querendo dar o escape. Me busca que não fecha. Me busca que eu reverto o quadro. Tenha uma autoridade instituída. Levanta a mão. Clama ao Espírito Santo para levantar a tua mão. Eu que instituí, mas me busca. Se não fecha. Eu falei, então fecha. Aí fecha. Aí fecha. Aí acaba. Então Deus está nos fazendo um convite hoje. Faça a tua parte. Quer executar juízo? Faça a tua parte. E coloque para funcionar aquilo que o Senhor está disponibilizando na nossa vida, para que nós tenhamos um final dessa jornada aí, dessa temporada, muito bonita. Para que nós façamos a nossa parte e entendamos, cara, que maravilha. Como é gostoso comer essa comida da vitória. Como é gostoso ver esses quadros revertidos. Amém, irmãos? Deus te abençoe e te guarde. Pastora Fátima na área, em nome de Jesus. Glória a Deus. Bem, amados, estou aqui pedindo para Deus, como vamos encaixar tudo isso, não é? Mas Ele é bom e vai nos fazer encaixar. Amados, Se quiser que encaixe também, eu estou tranquilo. pode ficar à vontade, meu irmão. Então, a palavra de Deus no livro de Isaías 26, 3, diz o seguinte, você está saindo? Está falando o seguinte, espera que nós já vamos voltar, se você puder tirar o vento daí, para mim vai fazer bem. Então, palavra do Senhor, Isaías 26, 3. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Então, o que acontece? Como o pastor Alexandre estava trazendo, se o nosso propósito não for firme no Senhor, nós vamos sempre perder o foco. E Deus está nos chamando para alinharmos o nosso foco. Hoje o pastor Alexandre falou a respeito da pedra sobre a qual Moisés se sentou. E eu trouxe aqui, amados, Gênesis 31, para justamente podermos falar um pouco a respeito daquilo que queremos fazer amanhã. E hoje, buscando a presença de Deus, ontem à noite, meditando, Senhor, o que vamos falar, o que vamos fazer? Então, o Senhor falou a respeito desse ato judicial de Jacó diante de Labão. Então, amados, quem é Labão? É aquele que verdadeiramente arranca as nossas forças, é aquele que nos mantém num ambiente de escravidão, é aquele que quer que nós produzamos para ele, e Deus, por sua misericórdia, acaba trazendo as coisas para nós, as riquezas que estão no nosso coração.
E às vezes nem conseguimos entender que as riquezas já estão dentro de nós, porque estamos num ambiente de tanta guerra, de tanta luta, que falamos, que riqueza Deus está acumulando dentro de mim. Não tem nada de riqueza, não. Aqui, infelizmente, só tem pobreza, sabe por quê? Porque está tudo encapado diante dos nossos olhos. Então, eu quero trazer essa parte a respeito da qual Deus está falando, que nós podemos sim executar juízo, amados. E eu quero que você entenda bem. Labão não é uma pessoa, Labão é uma regência. Labão é uma manifestação das trevas que veio contra as nossas vidas para roubar, matar e destruir. É como o pastor Alexandre está falando. Jacó, ainda que enriquecido, ele estava debaixo de um ambiente no qual a destruição, o roubo tentou se estabelecer, Deus guardou, mas já estava agora se anunciando a morte e a destruição. E ele precisou tomar uma atitude. Então eu quero, em nome de Jesus, que se nós estamos debaixo de uma palavra de Deus, como estamos, né, dentro daquilo que esse ministério está propondo para você, Deus está falando para você, saia, porque o tempo de sair do cativeiro chegou. Se nós pegarmos a palavra de Deus em 2 Crônicas, capítulo 36, 21, ali, em Jeremias 25, 11, 29, você vai ver que o povo de Deus estava cativo por 2 motivos. Um, a desobediência, idolatria, feitiçaria. E o segundo motivo era porque não havia descanso no povo de Deus. Ele passou toda a sua vida sem descansar na presença do Deus Todo-Poderoso e Deus executou o juízo. Então, Deus está falando para você hoje, olha, o seu tempo de cativeiro está acabando. Só que para sairmos do cativeiro, nós vamos precisar tomar as atitudes que o pastor Alexandre anunciou para você hoje. Nós vamos precisar nos despojar daquilo que está atrapalhando a nossa saída do cativeiro. Se Deus está querendo te arrancar do lugar, por que você está ainda alimentando este lugar? Nós vamos precisar cortar a fonte de alimentação que há na nossa vida desse tipo de cativeiro que Deus está falando. Saia, chegou o tempo de você sair. Jacó, quando recebeu a notícia, ele chamou as pessoas importantes da sua casa e se manifestou para sair de debaixo da cobertura de Labão. E Deus está falando para você, arrume a sua casa e saia desse lugar de cativeiro. Ou seja, libere perdão, estabeleça as coisas cada uma no seu lugar e saia desse lugar de cativeiro. Porque Deus está anunciando que é o tempo da sua partida desse lugar. Então, não alimente mais esse lugar. Veja que Daniel se colocou diante da presença de Deus, ele lendo as escrituras, você vai ver em Daniel 9, ele lendo as escrituras, ele estava falando diante de Deus, Senhor, está chegando o tempo do nosso povo sair do cativeiro. Então, eu preciso fazer alguma coisa. E você vai ver a oração de Daniel, é tremendo a oração dele. Ele vai falando diante do Senhor, Senhor, eu estou vendo que está chegando o tempo da gente sair do cativeiro. Então, me dê resposta, é isso mesmo? Eu estou com a razão? E ali ele se dobra à presença de Deus e começa a orar. Mas a resposta demora a chegar. E a palavra de Deus diz que depois Gabriel se apresenta diante de Daniel para falar para ele, sim, você está certo, o Senhor já tinha mandado a resposta faz tempo, mas o adversário me segurou, saiu um príncipe da parte do adversário e me segurou com a resposta para aquilo que eu tenho, que Deus tem para me usar, para entregar para você. Então, entenda, estamos em batalha espiritual. Às vezes, a resposta do teu cativeiro, da liberação da palavra profética da tua vida, já foi liberada. Só que está havendo uma batalha, então não é tempo de depormos as armas espirituais da bondade e da misericórdia de Deus, as armas de justiça de Deus. Não é tempo. Às vezes você semeou, e o adversário, ele vem agora para falar para você, não vai adiantar, já está tudo perdido, não vai haver mudança. Deus está falando para você, ei, não deixe que o adversário roube as sementes que você plantou com tanta labuta, com tanta dor. Quanto tempo você gastou em oração, em jejum, em lágrimas diante de Deus para que uma situação fosse revertida? Agora não é hora de choro, agora é a hora de engolir o choro, sair desses lugares do teu egoísmo, da tua própria egolatria. Por que sofri tanto? Porque eu era ególatra. Porque quem é o ególatra? É aquele que quer satisfazer a si mesmo. Então, eu queria que meu esposo me servisse. Eu não queria que meu esposo tivesse uma mudança de acordo com a vontade de Deus para ele. Eu queria parar de sofrer. Eu queria que ele parasse de me perseguir. E isso está totalmente fora da palavra de Deus. Deus não vai fazer as coisas por causa do teu sofrimento, ainda que ele tenha compadecimento do teu sofrimento. Mas ele vai querer que você e eu tomemos posição para sairmos do sofrimento, independente da postura daquela outra pessoa.
O problema é que nós queremos parar de sofrer porque a pessoa mudou e não queremos subir em Deus para sairmos dos lugares de cativeiro. Porque se nós não rompermos os lugares de cativeiro aos quais nós estamos submetidos agora, aquele algoz da tua vida pode até se converter. O adversário vai trazer outro, porque o ímã está dentro do teu coração e do meu coração. Então vai se levantar um pastor, vai se levantar o irmão, vai levantar o filho, vai levantar a sogra. Alguém vai se levantar com a mesma característica que havia no seu esposo. Não era o meu caso. Vai se levantar alguém que não, é totalmente, chegando o tempo, vamos supor, de Deus liberar a vida do meu esposo para que ele fosse um bom marido, para que ele fosse um bom homem comigo, para comigo. Se aquela regência que estava no meu coração não fosse quebrada, haveria alguém para me manter no mesmo lugar de cativeiro, que iria exercer autoridade sobre a minha vida, porque eu não mudei. Então, entenda, a responsabilidade de mudança de ambiente não está na vida do outro, está na tua responsabilidade. Assim como estava na vida de Jacó, o sacerdote daquela grande tribo que já estava debaixo do governo dele. A responsabilidade daquele lugar, daquele homem, de pegar tudo aquilo que ele tinha produzido e sair daquele lugar de cativeiro, era dele. Ele não estava pleiteando com Labão a mudança de Labão. Ele estava pleiteando a saída de um lugar de cativeiro, a saída de um lugar de prisão, que ele, por conta da sua própria cobiça, entrou. Por quê? Porque ele entrou naquele lugar de cativeiro porque ele enganou seu pai, roubou a primogenitura do seu irmão e ouviu os conselhos daquela mãe cobiçosa. E aí ele foi para a prisão. Só que aquela prisão se transformou também num lugar de cativeiro. E quando ele começa a entender aquilo que ele plantou, semeou na sua vida, Deus começa a arrancá-lo daquele lugar. E depois tem o tratamento da parte de Deus. Então, para com Labão, que era o lugar de cativeiro que ele entrou, Deus teve que tratar. Então, aqui em Gênesis 31, como eu já sugeri, gaste tempo com essa palavra, ali Deus fez o quê? No versículo 43, no 30, nós vamos ver a acusação de Labão contra a vida de Jacó. Ele vai falando, fala que Deus falou para ele não mexer com Jacó, vai falando que ele roubou os ídolos do lar da casa de Labão, tudo, e vai colocando ali a sua acusação. Mas Jacó, por quanto tinha agora o discernimento de não ficar mais debaixo daquela opressão, o que ele faz? Ele se defende em Deus. Ele começa a falar, olha aqui, Labão, você fez isso, isso e isso para mim. Então, é a contra-argumentação. E isso nós teremos que fazer em Cristo. Nós vamos ter que fazer em Cristo, pelo sangue de Jesus. Olha aqui, agora, diante de você que vem me acusar, eu sou inocente. Veja que do versículo 31 ao 42, Jacó começa a argumentar contra Labão. Você fez isso para mim, você me roubou aqui, você fez isso aqui, mas acabou esse tempo. E aí ele estabelece um contrato de aliança agora. Veja que o adversário, ele vem para fazer uma aliança de unidade. Jacó faz uma aliança de separação. Ele estabelece uma pedra de testemunho, ele estabelece uma torre de testemunho diante do adversário e fala, eu estou separado de você. Labão vem com a sua astúcia falando, tudo é meu. Então vamos levantar um lugar de testemunho entre eu e você, que tudo é meu. Só que Jacó fala para ele, não. Ainda que Jacó não se expressasse verbalmente, mas Jacó era um homem de pedras. Como Moisés foi colocado assentado numa pedra, Jacó, no capítulo 28 de Gênesis, nós vemos que ele já sabia quem era a pedra, porque ele havia se deitado numa pedra, um travesseiro que ele pegou como uma pedra, e ali Deus o visitou e falou com ele que ele ia prosperá-lo na terra que ele ia ser levado. Então, ele clamou a esse Deus que estava ali em Gênesis 28, e ele pegou e falou, eu vou levantar uma pedra, eu vou ler aqui, em nome de Jesus, veja aqui. A palavra de Deus diz assim, ó, aliança entre Labão e Jacó. Então respondeu Labão, depois que Jacó falou todas as coisas e deixou bem claro que ele não estava mais enganado, é isso que nós precisamos falar para Satanás. Eu não estou enganado das tuas astúcias. Eu não perdi o senso, eu tenho lucidez para falar que você me enganou aqui, 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 aqui. Deus está nos chamando para sentenciar o adversário, como já era até para termos sentenciado. Mas você que ainda não sentenciou, tenha ousadia da parte de Deus. E comece a falar, deixe de estar agarrado à sua justiça própria. Deixe de estar agarrado à sua sabedoria maior que a sabedoria de Deus. A palavra de Deus fala para nós, não seja sábio aos seus próprios olhos. Porque não entendemos nada daquilo que Deus quer para fazer. Porque se entendêssemos, já teríamos saído dos lugares horríveis que estamos. Não entendemos.
Precisamos ser humildes. Se Deus está falando é assim, é porque é assim. Aí a palavra de Deus diz assim, Gênesis 31, 43. Então, depois que Jacó fez todo o seu discurso, a palavra de Deus diz assim, então respondeu Labão a Jacó, as filhas são minhas, os filhos são meus, os rebanhos são meus rebanhos, e tudo que vês é meu. Que posso fazer hoje a estas minhas filhas ou aos filhos que elas deram à luz? Vem, pois, e façamos aliança, eu e tu, e que sirva de testemunho entre mim e ti. Olha a proposta de Satanás, vamos nos unir, tudo é meu. Sabe que Jacó fala para ele? Tudo bem, vou pegar uma pedra. É isso que Deus está falando para você. O adversário quer continuar montado sobre a sua vida, fazendo essa proposta para você. Você pode agora trazer algo da parte de Deus para falar, você quer isso? Eu vou chamar a rocha. Ei, eu vou chamar a pedra que me sustenta, a rocha da salvação que me sustenta. E eu vou fazer essa aliança com você, pautado na rocha eterna. Ela é justa. E vamos ver quem vai vencer isso. É isso que precisa estar no teu coração. O adversário, mais uma vez, quer te enganar, te chamando para uma aliança onde ele já declarou para você, tudo é meu. Não vai acontecer nada. Não vai ter nenhuma mudança na sua vida, porque tudo é meu. Mas Deus está falando, dê um contragolpe nele. Coloque a minha pedra fundamental, Cristo vivo, a pedra de esquina. Sabe o que acontece conosco? Nós rejeitamos a pedra de esquina. Nós não queremos a pedra fundamental. Nós queremos fazer a pedra do nosso próprio coração, como a irmãzinha falou. Que dureza de coração, misericórdia. Quando o pastor Alexandre falou, não quero, não vou fazer, vou fechar, vai fechar, porque eu não quero. Então, essa pedra que às vezes você quer colocar como testemunho na sua casa, na sua vida, e você vai estar unida com os Labões que têm se levantado contra a tua casa e a tua vida. Mas o Senhor está falando, mude essa pedra, chame a pedra que te salvou e governe sobre aqueles que são os teus adversários. É a mesma pedra. A pedra que te salva é a pedra que te dá governo. Agora, se você quiser começar pelo Espírito e terminar pela carne, bem está. O Senhor pode te entregar ao desejo do teu próprio coração. Porque às vezes nós vamos insistindo, e Deus está falando, quebranta, quebranta, quebranta. Mas nós continuamos insistindo, argumentando, é do meu jeito, é do meu jeito, é do meu jeito. E vamos nos afastando perversamente do nosso Deus, ao invés de confiarmos nele. O Senhor está falando, ele vai manter a tua mente em paz, se você tiver um propósito firme nele. E aí a nossa mente deixa de ter paz. Nós deixamos de ter comunhão com Deus por conta da dureza do nosso coração. Você vai ter que escolher que tipo de pedra você vai usar para fazer uma torre de testemunho contra o teu adversário. Hoje nós podemos tentar sentenciar o nosso adversário na dureza do nosso próprio coração. Falar, eu vou pôr a pedra. Mas qual pedra? É a pedra do Cristo vivo? É a natureza do Cordeiro? Ou é a natureza do dragão que está dentro de nós, às vezes, cheio de ira, cheio de raiva, cheio de astúcia? Ao invés de usarmos da misericórdia, paga-me o que me deves. Se você estabelecer essa casa por testemunho, sabe o que vai acontecer? Esse lugar por testemunho da tua vida, quem vai se assentar neste lugar, e ao invés de trazer a separação que é necessário, vai trazer mais força para os adversários. Tenha cuidado como você edifica. A palavra de Deus diz, olha, o fundamento está sendo colocado, mas tenha cuidado como você edifica, em cima dos fundamentos que você acha que você precisa colocar na sua vida. Palavra dura, amados, dura para mim, dura para você, mas nós temos que entender, o Senhor está chamando a sua igreja para sair de determinados lugares de prisão e cativeiro. Amanhã nós queremos que cada um de nós nos apresentemos com os nossos lugares onde está verdadeiramente atrapalhando as nossas vidas. E amanhã gostaria, pelo Espírito de Deus, naquilo que temos gerado, eu e as nossas irmãs aí da intercessão temos gerado, nós queremos sentenciar cativeiros e prisões. Agora, como vamos sentenciar se você não colocar isso direito diante do Senhor? Não colocar o fundamento que é Cristo, a pedra que é Cristo, a natureza do Cordeiro, para fazer a separação entre aquilo que é o adversário. O adversário continua falando, é meu, é meu, é meu, tudo que você tem é meu. Vamos fazer uma aliança. Você vai ter que decidir. Jacó, muito inspirado por Deus, falou, vamos pegar uma pedra. Leia depois. É maravilhoso. Leia Gênesis 28. E veja como Deus traz à memória aquilo que nos dá esperança. Você quer uma pedra, Satanás e seus demônios? Vocês querem uma pedra? Eu vou trazer a pedra que os derrotou. Eu vou trazer a pedra que foi arrancada de uma rocha sem auxílio das mãos humanas e eu vou fazer aliança com você. Mas é aliança de juízo eterno. É separação eterna. Você não tem nem parte nem sorte naquilo que o Senhor me deu, na minha casa.
As esposas são minhas, os filhos são meus, e o que eu tenho de enriquecimento foi me dado pelo meu Deus. Eu saio da tua cobertura. Agora, se nós pegarmos a pedra do nosso próprio coração, amados, aí nós estaremos fazendo aliança com Satanás. Perceba que o juízo virá. O juízo tem vindo. Independente daquilo que seja o material que nós construímos. O Senhor está julgando. Ele é juiz. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. E aí, ele fala, Labão fala isso, vem, pois, e façamos aliança. Então, Jacó tomou uma pedra. Jacó toma a iniciativa. É boa essa palavra, irmã, eu creio, é digna de toda aceitação, porque ela livrará a nossa alma do mal e da morte, e da destruição e do roubo. Jacó fala, então Jacó tomou uma pedra e a erigiu por coluna. E ele falou para aqueles que estavam ao redor dele, pode trazer a pedra de vocês. Irmãos, os parentes ali que estavam naquele lugar. Vai saber quantos tipos de irmãos haviam naquele lugar. Quantas pessoas mal intencionadas, inclusive o próprio Labão. Ele falou, tragam as suas pedras, porque havia aquele que é fogo consumidor e ele pode derreter até as pedras, como fez no sacrifício de Elias. Deus não está preocupado com os fundamentos que o adversário quer colocar junto daquilo que você já colocou, a vida dele como fundamento. Ele pode queimar, ele pode trazer as labaredas de fogo eterno e consumir tudo aquilo que o adversário quer trazer de fundamento contra você e a sua casa e a sua família. Ele vai erigir a sua coluna de adoração diante de mim. Você vai saber do teu próprio coração diante do teu adversário. Não se preocupe com aquilo que ele está trazendo de fundamento para te acusar e condenar e falando tudo é meu. O Senhor está falando, é meu, fui eu que te dei. E eu sou responsável, porque eu já te mandei sair deste lugar. Não sou menino. Não vou deixar você no meio do caminho. Eu vou fazer a obra por completo. Agora, o nosso problema é, vamos manter a nossa mente em paz, porque o nosso propósito é firme nele. Ele vai poder manter a nossa mente em paz, ou nós estamos com o nosso propósito contaminado, cheio dos nossos próprios egoísmos e egolatrias. O Senhor está tratando conosco. Ele quer sentenciar o nosso adversário, mas ele precisa da nossa ajuda, da nossa confiança. E aí, a palavra de Deus diz, e disse Jacó a seus irmãos, ajuntai pedras, e tomaram pedras e fizeram um montão, ao lado do qual comeram. A parte de comer, amados, quer dizer selar a aliança. Mas Jacó estava comendo com os inimigos? Sim, Salmo 23. O Senhor me prepara uma mesa na presença dos meus adversários, meu cálice transborda. É disso que Deus está falando. Você vai olhar no olho do teu adversário. Você vai fazer a cara de paisagem. Eu estou comendo com você, mas não tenho aliança com você, porque eu tenho quem me julgue. Eu tenho quem me justifique. E Deus vai exterminar o teu domínio sobre a minha vida, porque eu já saí do teu lugar de condenação, de acusação, do teu lugar onde há uma regência infernal sobre a minha vida. Eu já saí. Estou comendo, sim, porque o meu cálice está transbordando. E quando o meu cálice transborda, é do Espírito de Deus. O vinho do Espírito Santo de Deus está sobre a minha vida. Eu tenho alegria e paz, porque eu estou fazendo uma obra de separação com você, sim. Você está pensando que está me enganando. Mas verdadeiramente Deus me deu uma estratégia para te pôr para correr. Aí a palavra de Deus diz, chamou-lhe Labão Jegar-Saaduta, porém Jacó lhe chamou Galeede. Fale na tua própria língua e no teu próprio idioma. Jacó falou a respeito daquilo que lhe era próprio e o que ele tinha de entendimento. Ele falou em hebraico. Labão falou numa outra língua. Então, nós precisamos estabelecer aquilo que é a língua celestial que Deus nos deu. Galeede, torre de testemunho. Aqui eu estou levantando um lugar de testemunho, uma elevação, uma coluna que está falando contra você, Labão, e você não vai passar desse lugar. Porque eu sei a quem eu levantei neste lugar como fundamento, como rocha. E está queimando os fundamentos de acusação que você quer colocar contra mim. Você entende o que Deus quer fazer a nosso favor? Agora, como você encara Deus? Um Deus justo ou um Deus injusto? Se você continuar achando que Deus é injusto, você não vai fazer fundamento nenhum, porque a tua rocha está deteriorada. Então, entre na presença de Deus e peça, suplique, Deus tira essa visão de Satanás sobre a minha vida, porque foi o mesmo ardil que ele usou com Adão e Eva. Ele está te enganando, não é? Porque você conhecerá o bem e o mal, coisa que ele está te escondendo. É isso que Satanás vem com a sua voz cheia de astúcia. Você está sofrendo assim? Porque Deus quer te livrar. Porque imagine, ele não é justo. Então, se os fundamentos de justiça em relação ao caráter de Deus estão deteriorados, o que você vai poder fazer? Porque é um fundamento. Salmo 11, versículo 3. Aí,
E disse Labão, seja hoje esse montão por testemunha entre mim e ti. Por isso, se lhe chamou Galeede. E Mispá. Mispá é torre de testemunha. Aliás, torre de vigia. Então, o próprio Labão falou, vai ser uma torre de vigia. Em quem Jacó estava crendo? Na rocha da salvação, no temor de Isaac, que é o que depois ele fala. O temor de Isaac. Aliás, antes ele fala, o temor de Isaac me guardou. Então, ele fez o seu altar, pautado naquilo que era o próprio Deus. Então, saiba que Deus tem compromisso comigo e com você. E se ele nos mandou, saia desse lugar, ele é responsável de nos levar até o final. Não tenha medo do teu adversário, ainda que você tenha medo. O que eu quero dizer é, não se intimide a ponto de ficar paralisado. Não tenha medo a ponto de ficar paralisado. Continue estabelecendo julgamento e juízo. Estou estabelecendo aqui a pedra, a rocha da salvação. E você vai ter sucesso e vitória naquilo que você está fazendo. A tua mão vai estar levantada agora diante do Senhor. E o Senhor vai vir e vai receber isso em aroma suave na presença dele. Em nome de Jesus. E aí depois, esse homem chamado Labão chega e faz mais uma intimidação. Ele fala assim, chamou Galeede e Mispa, pois disse, vigie o Senhor entre mim e ti, e nos julgue quando estivermos separados um do outro. Veja como Satanás é astuto. Ele quer fazer a parte que o Espírito Santo de Deus já está fazendo a nosso favor. Mas ele, na astúcia dele, veio trazer mais uma intimidação para Jacó. E ele disse, se maltratares as minhas filhas e tomares outras mulheres além delas, não estando ninguém conosco, atenta que Deus é testemunha entre mim e ti. Maltratar mais do que ele tinha maltratado aquelas meninas? Vendendo-as por 7 anos de trabalho? Colocando-as como prostituta na mão de Jacó? Arrebentando com a vida dela, como ele fez, nas duas, como o pastor Alexandre pregou, no mesmo dia, 2 filhas mutiladas, que não conseguiram mais se erguer na sua vida. Ele estava falando o quê para Jacó? Que ele machucaria mais essas meninas do que elas já foram? Machucadas por ele mesmo? Veja a hipocrisia de Satanás. Mas o Senhor está falando, eu sou responsável pelo teu casamento, pela tua vida, pelo teu guardar dessas coisas que eu já estou falando para você, que são suas. Observe que o adversário vai querer trazer a acusação contra o teu caráter. Não receba. Continue fazendo o que eu estou te mandando. E aí, ele fala, eis aqui esse montão e essa coluna que levantei entre mim e ti. Seja o montão testemunha e seja a coluna testemunha, de que para mal não passarei o montão para lá, e tu não passarás o montão e a coluna para cá. O próprio adversário falando, você não pode mais vir atrás de mim. Você entende? O próprio adversário falando, agora eu estou separado de você, não posso mais te fazer mal. Olha que coisa tremenda. Tem uma coluna aqui, estou barrado. E é exatamente nesse lugar que Deus quer te levar e me levar. No lugar onde haja separação eterna entre aquilo que o adversário queria fazer com você, do ambiente de escravidão, e Deus está falando, da boca dele você vai ouvir que acabou. Não posso mais passar daqui para lá para te fazer mal, porque tem uma torre de vigia. Mispa, tem um Galeede a teu favor. Tem uma elevação a teu favor. Tem uma testemunha agora. Tem testemunha e tem torre de vigia. É Deus falando na boca de Satanás, seus demônios. Observe isso. Que coisa tremenda. Veja se Deus não é digno de adoração e louvor. E aí ele fala ainda, o Deus de Abraão e o Deus de Naor, o Deus do pai deles, julgue entre nós. E jurou Jacó pelo temor de Isaac, seu pai. E ofereceu Jacó um sacrifício na montanha e convidou seus irmãos para comerem pão. E comerem pão e passaram a noite na montanha. Tendo-se levantado Labão, pela madrugada, beijou seus filhos e suas filhas e os abençoou. E partindo, voltou para casa. Observe. Jacó fez a caminhada completa. Estou te alimentando. Vai para a sua casa. Não tem mais parte nem sorte com aquilo que é meu, com o que Deus me deu para a conquista. É isso que queremos fazer amanhã. Só que teu coração, meu coração precisam estar limpos. Nós precisamos sentenciar o tempo de cativeiro. Precisamos sentenciar os lugares de prisão. Mas se você não gastar tempo em arrependimento para com o Senhor teu Deus, para falar, Senhor, eu quero colocar a rocha da salvação que me sustenta, como base disso que eu estou levantando diante de ti, não haverá julgamento favorável a nós. Pode até haver um julgamento, mas esse não será prejudicial. Tenha cuidado. Vamos ter cuidado amanhã. Hoje, quando você for gastar tempo, eu te convido, gaste tempo com Deus, porque não é uma oração que te liberta. Ela vai te auxiliar naquilo que você já gerou em Deus, no seu tempo com Deus.
O apóstolo Éder tem nos ensinado a desmistificar o poder das armas espirituais que não estão centralizadas no relacionamento com Deus. Cuidado. Não entre na presença de Deus sem se relacionar com Ele para estabelecer absolutamente nada. Relacione-se com a palavra de Deus, o Cristo vivo. Deixe essa palavra colocar a semente dentro de você. E aí amanhã você vem preparado. Senhor, eu te quero. Eu creio que eu saio desses lugares, porque o Senhor já fez isso dentro do meu coração. Então, estou selando isso através da oração e através depois das outras práticas que Deus vai trazer ao teu espírito. Esteja centralizado na obra de Cristo da cruz e no seu relacionamento para com Ele, porque é isso que importa. Santificação, santidade ao Senhor. O sacerdote usava uma faixa de ouro na mitra dele, assim, na sua mente. Santidade ao Senhor. Amém? Que o Senhor nos ajude nessa temporada, onde o amor dele está derramado, a misericórdia dele está derramada. Amém? Em nome de Jesus, amanhã esteja pronto. Para a glória de Deus. Em nome de Jesus. Shalom, shalom. Fiquem com Deus. Um abraço. Shalom, shalom, bom dia. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe. Para variar, errei aqui, lugar de sair, não é? Amém. Glória a Deus. Shalom.